como eu tava falando ali no último vídeo, então eu tenho essa equação, tá? Essa aqui é uma função, lembrando, né? Y é uma f de x. E pra mim achar a derivada de y, basta eu aplicar a derivada dos dois lados. Daí eu aplico a derivada separadamente em cada uma, né? Derivada igual a derivada de x menos a derivada de 2y, certo? Agora eu tenho que derivar cada uma dessas partes. A derivada de x, a gente tem que lembrar que a, b, por exemplo, são duas incógnitas, duas letras. Se não aparece nada entre elas, elas estão se multiplicando. Então, aqui eu tenho x multiplicado por y. E eu tenho a derivada da multiplicação. Derivada de uma multiplicação é aquela regrinha, né? Regra do produto. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo a regrinha. Então, vai a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, certo? Agora, essa aqui. Como o 2, ele tá multiplicando, ele é uma constante, ele tá multiplicando a função, eu posso passar ele pra fora, né? Eu tô derivando uma constante multiplicada por uma função. Posso passar pra fora o 2, então vai ficar assim, ó, mais 2 vezes y3 derivada, tá? Igual, derivada de y eu já vou fazer, de x, né? Derivada de x. Quando não aparece o expoente é 1, quando não aparece na frente também é 1. 1 vezes 1 é 1, x, né? Tiro 1 do expoente, fica 1 vezes x na zero, 1 vezes 1, certo? Derivada de x nós sabemos que é 1. De forma igual, aqui eu tenho a derivada de uma constante multiplicada por uma função. A constante eu posso passar para fora, né? Não tem regra para ela, para derivar. Então, 2 vezes a derivada do y. A gente tem que lembrar que y é uma função, tá? Então, olha só. Temos que derivar isso e isso. Derivada de x eu sei que é 1. 1 vezes y ao quadrado vai ficar o y ao quadrado, certo? A derivada de y ao quadrado, como é que eu faço isso? Y ao quadrado eu quero que derive. Eu tenho que lembrar que y é uma função. Quando eu tenho uma função elevada no expoente, como que eu resolvo? Regra da cadeia. Eu resolvo o que está por fora e depois o que está por dentro. Então, eu passo esse expoente para frente multiplicando. Pego o y e subtraio 1 do expoente, vai ficar 1. E multiplico pela derivada do que estava mais por dentro, que é a função y. Lembra? Eu tenho x ao quadrado mais 3x. Isso está elevado a 7, por exemplo. E eu tô querendo derivar esse negócio. Como é que eu faço? Eu tenho uma função elevada num expoente, ou seja, uma função elevada numa outra função, né? O que eu faço com essa informação? É uma regra da cadeia. Uma composição de funções. Então, eu pego e passo isso aqui para frente, multiplicando, copio isso e subtraio 1 do expoente. E também multiplico pela derivada, a derivada do que tem mais para dentro. A derivada desse troço aqui, ó. Escrevi assim. Daí, agora sim, eu vou resolver a derivada. A derivada disso aqui é o quê? Vai ser 2x mais 3, certo? Então, quando eu tenho y ao quadrado, e me disse que y é uma função, então eu posso dizer que tem uma função elevada no expoente. Então, passa para frente multiplicando, tira 1 do expoente e multiplica pela derivada da função. Entendeu? Regra da cadeia. Multiplica, faz a de fora e depois a de dentro, né? A derivada. Acho que agora ficou mais claro, então. Mais a derivada disso aqui, eu acabei de achar que é 2y vezes y'. E esse negócio aqui todo está multiplicado pelo x ainda, né? Mais 2 vezes. Novamente, eu tenho y ao cubo derivada. Eu tenho a função y, que me diz que é uma função elevada ao cubo. Uma função elevada a um expoente. Então, regra da cadeia. Eu derivo o que está por fora, que é o expoente 3. Daí, eu tenho que multiplicar pelo y. Só que diminuindo o expoente, fica 2. E agora, eu tenho que multiplicar pela que estava por dentro, que é o y. Derivado, né? Entendeu? Então, eu resolvo aqui tá por fora. Passo o 3 para frente multiplicando, tiro 1 do expoente e multiplico pela derivada desse aqui, da função. Portanto, eu fiquei com essa aqui, ficou duas vezes essa expressão, ó, 3y ao quadrado y', né?
Só que 2 vezes tá tudo se multiplicando, né? Então, esse aqui vai só para 1, né? Então, 2 vezes 3 é 6, né? Portanto, 6y ao quadrado y' igual a 1 menos 2y', porque a derivada de y eu não tenho como determinar. Eu não sei quem é o y. Eu não sei que função é essa, eu não tenho como resolver a derivada sem ter ela. Então, eu deixo a linha ali, ó. Deixo a linha. Bom, e é o que eu cheguei agora. Eu tô procurando a derivada da função y, sendo que eu tenho uma equação que forma a função f de x. Eu quero y' dessa y aqui. Então, o que eu tenho que botar aqui em evidência é o y, né? O que eu tenho que achar aqui é o y. Portanto, os que tem y', desculpa, eu tenho que achar o y', então, o que tem y' eu passo pra cá, e o que não tem pra lá. Então, ó, passo pra cá o 2y' fica mais 2, né? Já tinha aqui esse aqui, mais 2y', x, mais 6y ao quadrado y'. Do outro lado tinha o 1, esse foi pra lá, e esse aqui, ó, é y ao quadrado. Não tem y', passa pro outro lado, fica menos y ao quadrado. Tá vendo que tem y' em todas as parcelas? Então, eu posso botar em evidência. 2y' dividido por y' fica o 2. 2y'(x) dividido por y' fica 2yx. 6y ao quadrado y' dividido pelo y' fica 6y ao quadrado, igual a 1 menos y ao quadrado, certo? O que eu quero, afinal? Eu quero o y', então eu tenho que isolar ele. Y', eu quero isolá-lo. Para isolar ele, eu tenho que sumir com esse termo daqui. Como que eu posso sumir numa equação com um termo? Eu divido esse termo por ele mesmo, certo? Vou dividir esse termo por ele mesmo, daí vai dar 1. E eu vou ficar com y' vezes 1, que é a mesma coisa que y'. Só que se eu dividir um lado da equação por essa expressão, eu tenho que dividir o outro também. Daí vai ficar 2 mais 2yx mais 6y ao quadrado, certo? Aqui fica 1 e aquele lado fica daquele jeito. Ou seja, o equivalente tá multiplicando, passa dividindo, né? Y' vai ser 1 menos y ao quadrado. Passa dividindo 2 mais 2yx mais 6y ao quadrado. Essa aqui é a derivada da função y, né? A derivada da função y é essa. Sendo que eu nem tenho a função y. Eu derivei ela sem ter ela. Ou seja, derivei ela implicitamente pela equação. Daí aqui atrás, qualquer coisa que cair na prova, algo assim, ó, verifique se a equação define implicitamente a função y igual a tarará. Então, aqui, ó, faz essa distributiva. Y nada mais é que 2 menos 2x ao quadrado, né? E se tu substituir a função y, que é esse negócio aqui, 2 menos 2x ao quadrado, ou essa aqui, né? No lugar do y, vai na equação, ó, daí vai ficar assim, ó. No lugar do y, estou botando essa expressão aqui. Fiz a distributiva, botei aqui no lugar do y. E daí tu resolve, ó. Resolve isso aqui, vai dar 1, né? Resolve isso aqui, vai dar menos x ao quadrado, concorda? E daí essa expressão aqui vai virar essa. X corta com x, 1 corta com 1. Daí dá 0. 0 igual a 0 é verdadeiro. Então, realmente, a função y, ela define implicitamente é o contrário. A equação, essa aqui, ela define implicitamente a função y, tá? Porque aqui deu verdadeiro, né? Ou seja, se eu pegar essa equação e eu tentar isolar o y, pode ter certeza que vai dar aquilo lá, ó. Vai dar exatamente isso aqui. Significa, né? Bom, enfim, olha aqui. Eu tenho uma função y de novo e ela é definida por essa equação. Eles querem que eu encontre a derivada de y, sem ter o y. Como que a gente pode fazer isso? Derivando implicitamente. Ou seja, pega a equação e deriva dos dois lados, mais x seno de y
deriva e deriva o outro também. Bom, a derivada da soma é a soma das derivadas, então, mais o x seno de y e deriva. Derivada de zero já vou fazer, derivada da constante é zero. Certo, lembrando, quando não aparece, né, eles estão se multiplicando as letras. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho a derivada de uma multiplicação. A derivada da multiplicação tem a regrinha. É a derivada da primeira, vou escrever aqui, derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda derivada, né? A derivada da segunda, vezes a primeira, certo? Mais, aqui também, eu tenho x vezes o seno de y. Eu tenho a derivada de um produto. Lembrando que x não é uma constante, tá? X é parte da função lá, ó. Daí não é uma constante. Então, aqui, na verdade, a gente tem um produto. E a gente faz, né? Como é que faz? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, que é o x, igual a zero. Certo. E agora a gente deriva essas daqui, né? Que ficou a derivada. X ao quadrado é o quê? Só pra tiver alguma vez na vida, tipo assim, eu tô derivando x ao quadrado, né? Eu acredito que seja assim, por exemplo, então eu tenho x ao quadrado, eu pego esse expoente, passo pra frente multiplicando, fica 2x, tira 1 do expoente. E agora eu tenho que multiplicar pelo que tá de dentro, né? Que é o x, a derivada do que tá aqui. A derivada do x nada mais é que 1. Por isso que x ao quadrado, quando eu derivo, é 2x. Não sei se isso faz muito sentido, tipo, mas eu acho que é assim. Mesmo que x não seja função, não sei também. Eu penso assim, para conseguir entender o y ao quadrado. Então, tipo assim, essa aqui vai dar 2x quando eu derivo, né? Y ao quadrado. Quando eu derivo y ao quadrado, como que se deriva isso? Temos que pensar que y é uma função. Me disse lá em cima, ó. Y é uma função. Y é uma função. Então, eu tenho que pensar, tem uma função elevada no expoente. Quando tem uma função elevada num expoente, eu faço regra da cadeia. E o que é a regra da cadeia? Eu derivo o que está por fora e depois o que está por dentro. Então, eu derivo o que está por fora, que é o expoente. Então, eu derivo o expoente, passa para frente multiplicando. Deixo o y e tiro 1 do expoente. Ótimo, derivei o expoente. Agora, eu derivo quem está por dentro. Quem estava elevado ao expoente. É o y, né? Que é uma função. E a derivada de uma função, assim. Como eu disse antes, eu tenho x ao quadrado mais 5 elevado na 5, eu pego o expoente e passo para frente. Multiplico pelo x ao quadrado mais 5 elevado na 4. Só que agora eu tenho que multiplicar pela derivada de quem estava elevado. Então, esse aqui, ó, x ao quadrado mais 5 deriva, né? Porque tem uma função dentro de outra, ou elevado na outra. Então, eu pego o expoente, passo para frente, deixo o y, tiro 1 do expoente e multiplico pela derivada de quem está dentro, se é uma função, né? Aí ficou 2y vezes y' vezes o x ao quadrado ali, certo? Mais a derivada do y, que é 1, vezes o seno de y. Então, ficou o seno de y mais derivada de seno de y. Vamos lá. Derivada de seno de x. Como que eu derivo o seno de x? Eu faço cosseno de x, certo? Eu faço quem tá por fora e depois eu multiplico pela derivada de quem tá por dentro, que é a derivada do x. Porém, a derivada do x é 1, e por isso que quando eu derivo o seno de x, eu já digo direto, derivada é cosseno de x, entendeu? Porém, quando eu tenho seno de y, né, eu tenho que pensar que y é uma função. Então, por exemplo, seno de x ao quadrado mais 2. Eu vou fazer a derivada de quem tá mais por fora, vai ser o cosseno, né? A derivada do seno vai ser o cosseno daquela expressão. E tenho que multiplicar por quem tá dentro do seno, que também é uma função. Então, eu tenho que derivar essa função, vai ficar 2x. Ou seja, eu tô pegando, derivando a de fora da cosseno. E derivando a de dentro, ó, eu vou escrever assim, ó. X ao quadrado mais 2 linha. Então, seno de y, o que eu vou fazer? Y é uma função, então, eu derivo quem tá por fora. Seno de y é cosseno de y, certo? E multiplico pela derivada de quem tá por dentro. Y é uma função, né? Então,
y'. Tem que derivar o que tá por dentro, porque lá é uma função, tá? Sempre que é função, tem que botar o linha lá. Espero que tenha ido. Então, cosseno de y vezes y' vezes o x, que é igual a zero. Tá aqui, ó. Até escrevi, ó. Y ao quadrado derivado. O y é uma função, então, para derivar y ao quadrado, tem que usar a regra da cadeia. Y ao quadrado derivado fica 2y2 menos 1 vezes y'. E também, seno de y derivado, regra da cadeia. Derivo o que tem fora e depois o de dentro. Seno de y fica cosseno de y vezes y'. Sei que fica chato eu ficar falando, mas é só pra te lembrar, né? Porque na prova a gente acaba esquecendo, né? E o que eu quero, afinal? Eu quero y', então eu vou ter que dar algum jeito de eu tentar fazer ele ficar sozinho desse lado. Então, quem tem y' fica desse e vai para outro quem não tem. Então, esse aqui tem y'. E esse aqui tem y'. Cosseno y', x. Seno não tem, vai para lá menos seno. Esse não tem, vai para lá menos 2x y ao quadrado. Certo? As duas parcelas têm y', bota em evidência. Fica 2yx ao quadrado mais cosseno de yx, certo? Menos seno y menos 2xy ao quadrado. Eu quero y', então eu tenho que fazer essa multiplicação e ir para o outro lado. Está multiplicando, passa dividindo, daí fica menos seno de y menos 2xy ao quadrado sobre 2yx ao quadrado mais o cosseno yx. Claro, que está multiplicando, né? Eu quero sumir com esse termo. Na verdade, eu estou dividindo os dois lados da equação por esse termo. Daí, quando eu dividir esse lado aqui por isso, vai dar 1 essa parte e ele vai ficar sozinho. Mas esse lado ainda vai ficar lá a expressão, né? Te deu, né? Deu pra entender certinho. Aí, a derivada. Eu tenho a derivada da função y, mesmo sem saber quem é y. Faço a menor ideia de quem seja, entendeu? Mas eu tenho a derivada. Então, eu já consigo achar o que é a derivada mesmo? Derivada é o coeficiente angular da reta tangente a um ponto no gráfico. Então, lá numa parábola, por exemplo, eu quero no pontinho 1. Ai, fiz errado aqui. Eu tenho aqui uma parábola. E eu pego um valor para x1, né? Vai encontrar o valor no y lá e tal. Daí tem um ponto aqui. E por ele eu tenho certeza que passa uma reta, que é dada por f de x igual a x mais b, certo? Esse a é a minha derivada. Ou seja, a partir daqui eu já consigo calcular qualquer um dos coeficientes angulares para qualquer uma das retas aqui, ó. Esse y aqui é genérico, é o coeficiente angular de qualquer reta tangente a qualquer ponto dessa parábola, sei lá o que é esse troço aqui. Acho que foi, né? Bom, isso eu deixei bem claro, né? X ao quadrado e y ao quadrado é um produto, a derivada do produto usa a regrinha, né? E aqui também. Determinar a equação da reta tangente à curva x ao quadrado mais y ao quadrado mais y meio. X ao quadrado mais 1 meio de y menos 1 igual a zero no ponto menos 1. Como que se determina a equação da reta tangente a uma função num ponto tal, num x tal? A gente deriva a função, né? Lembra? O que é a derivada? Eu tenho uma função f de x igual a 5x ao quadrado mais 2, mais 2x, por exemplo. Eu derivo ela pela regrinha do 5 10x mais 2, certo? Afinal, o que é esse 10x mais 2? Esse 10x mais 2 é o coeficiente angular, é o a de todas as retas tangentes a esta parábola. Então, se eu quero o coeficiente angular, esse é o coeficiente angular. Eu quero o coeficiente angular da reta tangente no ponto menos 1, 0. No caso, no x menos 1, né? Então, a derivada, quando for menos 1, vai ser 10 vezes menos 1 mais 2. Vai ser menos 10 mais 2, que é menos 8, certo? Então, isso quer dizer que o coeficiente angular da minha reta tangente, quando eu pegar o ponto menos 1 para essa função, vai ser menos 8. E essa vai ser a reta tangente, ó. E o que ele quer ali? Ele quer a reta tangente a essa curva.
E como a gente faz isso? Acha a derivada da função, ou seja, a derivada de y, que é o y'. E como que a gente pode fazer isso se a gente não tem o y? Aqui eu tenho o y, ó, eu tenho a função. Eu consigo derivar porque eu tenho ela. Aqui eu não tenho y. Vai saber quem que é y. Talvez eu nem consiga, entendeu? Isolar o y. Então, eu pego e como é que eu faço? Eu derivo implicitamente, derivo um lado da equação e derivo o outro. É a regra, né? Derivar os dois lados da equação. Portanto, aqui, ó. Olha as continhas, ó. Eu peguei a equação, derivei os dois lados. A derivada das somas ou subtrações é as somas ou subtrações das derivadas. Então, eu pego e derivo separadamente. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 1/2 de y, lembra? É uma função. Eu estou derivando a constante multiplicada pela função. Quando é uma constante, eu tiro para fora e derivo só a função. Então, fica 1/2 y'. Tá ali, 1/2 y'. E agora a derivada do menos 1, derivada de uma constante é 0. E a derivada da constante é 0. Ótimo. Quem eu quero? Eu quero a derivada. A derivada da função y é y'. Então, eu tenho que isolar esse cara aqui. Y' eu passo para lá, o 2x fica menos 2x. E eu tenho 1/2 multiplicando ele, eu não quero 1/2 de y', eu quero só o y'. Então, passo 1/2 para lá, fica menos 2x vezes... Eu tenho uma divisão de frações aqui, né? Então, menos 2x eu conservo. E multiplico pelo inverso da segunda, que é 2. Fica menos 4x. Essa é a derivada, é o coeficiente angular de todas as retas tangentes a esta equação, essa equação, né? Ou seja, é o coeficiente angular de todas as retas tangentes a esta função aqui, ó, a função y. Só que eu achei esse coeficiente sem ter a função. Isso que é o melhor, entendeu? Isso que é derivar implicitamente. Bom, portanto, eu achei a derivada, né? Que é a derivada genérica. Porém, ele quer no ponto menos 1 e 0. Ou seja, quando x for menos 1, ele quer saber qual que é o coeficiente angular da reta tangente nesse pontinho aí. Vai ser menos 4 vezes 1, y vai ser menos 4. Portanto, vai ter lá, vai ter a minha f de x igual a x mais b, né? Que é a minha reta tangente a esta equação, ou a esta função, que tem o seu coeficiente angular sendo menos 4. E o coeficiente linear eu não sei. Para saber o coeficiente linear, eu tenho que pegar esse pontinho e aplicar, né? Daí eu vou botar 0 aqui, menos 1 aqui, daí eu acho b, certo? Daí é a equação da reta tangente, daí eu já vi isso, né? Então, tá ali, ó. Essa é a derivada que eu achei. E ele queria no ponto menos 1, 0, então, a f de menos 1 vai ser menos 4 vezes 1, né? Vai dar 4. Opa, eu vi errado aqui, é menos 4 vezes 1 menos 1, vai dar 4, né? Coeficiente angular. Portanto, a reta tangente a essa curva no ponto menos 1,0 vai ser essa aqui, ó. R de x igual a 4x mais b. O coeficiente angular é dado por esse negócio quando tu bota um ponto, né? Para se determinar b, devemos lembrar que o ponto menos 1,0 pertence à reta tangente. Ele também pertence a essa funçãozinha aqui, ó. E a curva. Logo, se x menos 1 para a curva, então x menos 1 para a reta também, entendeu? Devemos ter r de menos 1, quando eu botar o x sendo menos 1 para a reta, dá 0, tá vendo? Então, aqui também vai dar 0. Olha a continha que vai fazer, ó. R menos 1 igual a 4 vezes menos 1 mais b. No lugar do R menos 1, vou botar 0. Por quê? Porque, olha só, quando o x for menos 1, o meu y vai ser o 0, entendeu? Daí eu acho o b. Já tínhamos falado sobre isso, né? Assim, a equação da reta tangente, a curva no ponto menos 1,0 é r de x, 4x mais 4. É isso. Sei que eu demorei, mas acabei. Agora é só exercício. Eu vou voltar aqui para as derivadas aqui que são compostas, porque o vídeo apagou.
Ele simplesmente apagou. Então, aqui, ó. Como eu tenho, ó, quando não aparece nada entre as funções é porque elas estão se multiplicando, certo? Se eu tenho uma multiplicação de funções e eu quero derivar, eu vou ter que fazer a regrinha do produto. Vai ser a primeira derivada vezes a segunda, mais a segunda derivada vezes a primeira. E na x eu sei derivar, daí na x, porém e na 2x não, né? Lembra? Então, eu faço e na 2x pela regrinha da cadeia, eu chamo isso aqui de u, daí eu chamo e na u, outra função, eu derivo as duas, multiplico as duas, substituo u pelo que eu tinha chamado que era u, né? Lá em cima. E daí, e na 2x, na verdade, é 2 e na 2x. Vai fazendo. Daí, copio o cosseno. E cosseno de 3x, como que eu faço isso? Cosseno de 3x, eu quero derivar. Bom, é uma função, cosseno de 3x. Cosseno é uma função. E dentro do cosseno tem uma outra função, que é o 3x. Então, eu tenho uma derivada que é composta aqui dentro. Tem duas funções, uma função dentro da outra. Eu uso a regra da cadeia, lembra? Então, como que eu faço? Eu faço antes a derivada de quem tá por fora e depois de quem tá por dentro. Então, derivada do cosseno de 3x vai ser o seno menos o seno de 3x. Desculpa, menos o seno de 3x. Porém, agora eu tenho que multiplicar pela derivada de quem tá dentro do cosseno, que é o 3x. A derivada de 3x é 3. Daí aqui, se tu quiser fazer, menos 3 seno de 3x, certo? Olha lá, deriva o cosseno, que é o que tá por fora. Depois deriva quem tá por dentro, que é o 3x. Aí depois é só algebrizar, né, pra ficar bonitinho. Eu não sei se já te falaram, mas, por exemplo, quando eu tenho um seno ao quadrado de 60 graus. Esquece. Seno ao quadrado de x mais 1. Isso nada mais é que seno de x mais 1 ao quadrado. É o seno ao quadrado, tá? Esse valorzinho tá dizendo que é o seno multiplicado por ele 2 vezes. Então, aqui, menos cossecante ao quadrado de O ao cubo, de θ ao cubo. O que significa isso? Significa menos cossecante de O ao cubo ao quadrado. É isso. Bom, e o que é a cossecante? Cossecante nada mais é que 1 sobre o seno. Se eu tenho cossecante ao quadrado, então vai ser 1 sobre o seno ao quadrado. Se eu tenho a cossecante de O ao cubo ao quadrado, eu vou ter 1 sobre o seno de O ao cubo ao quadrado, certo? Bom, e aqui eu tenho a divisão de duas funções, né? E eu quero derivar isso. Então, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, menos a segunda derivada vezes a primeira, dividido pelo de baixo ao quadrado. Derivada de 1, derivada constante é 0, e daí isso aqui fica 0, né? E derivada de seno ao quadrado de O ao cubo é seno de O ao cubo ao quadrado, né? Eu tenho que derivar isso. Seno de O ao cubo ao quadrado é seno de O ao cubo ao quadrado, tá? E daí, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que fazer para derivar isso aqui? Tá vendo? Eu tenho a função seno dentro de uma função, que é um expoente. Então, eu tenho uma função elevada no expoente, regra da cadeia. E já tenho que ver que dentro do seno tem mais uma função, que é o O ao cubo. Então, eu tenho que fazer a derivada do que tá por fora, depois o que tá um pouquinho mais por fora e depois o que tá por dentro. Portanto, como é que vai ficar? Essencial. Derivo o que tá por fora. 2 vezes o seno de O ao cubo. Tira 1 do expoente, né? Isso a gente já sabe fazer, fica 1. Agora, eu multiplico pela derivada de quem tá por dentro. Quem tá por dentro desse expoente é o seno O ao cubo. Derivada do seno de x é cosseno de x. Derivada de seno O ao cubo é cosseno O ao cubo. Certo? Porém, agora eu tenho que ver que dentro do seno tem mais uma função. Então, eu tenho que derivar aquela função também. A derivada de O ao cubo é 3O ao quadrado. Eu tô dizendo O, mas é O, é θ, tá? Então, seno de O ao cubo ao quadrado, o que é? Eu tenho a função seno de O ao cubo dentro da função exponencial 2,
E dentro da seno tem uma outra função, que é o O ao cubo. É isso que tem que pensar. Então, eu pego o 2, eu passo para frente multiplicando. Pego o seno de O ao cubo e tiro um do expoente, que é 2. Então, fica 1. Daí, agora eu multiplico pela derivada do seno de O ao cubo, que é cosseno de O ao cubo. E multiplico pela derivada do O ao cubo. Sempre pega, dá de mais fora e deriva. Daí, depois vai indo para dentro. Sempre que tu tem uma função dentro da outra, tem que derivar e multiplicar aqui. Então, essa expressão aqui, tu vai botar lá no lugar, ó. No lugar desse troço aqui, ó. Desse negócio aqui derivado. Daí, tu vai chegar a menos 6O ao quadrado vezes cosseno de O ao cubo sobre tarará, tarará. Daí, tu separa o menos 6O, tira. Daí, fica essa expressão. Cosseno de O. Cosseno ao cubo de O dividido por seno O ao cubo. Vezes 1 sobre o seno de O ao cubo. Se tu perceber, né? Eu separei, ó. Seno de O ao cubo. Na 4 eu separei, ó. Aqui eu vou ter a cotangente, né? Cosseno sobre seno. Cotangente. E 1 sobre o seno é a cossecante. Porém, eu tenho 1 sobre o seno ao cubo. Então, vai ser a cossecante ao cubo. Acho que deu pra entender, né? Tá. Lembra quando eu te disse assim, ó. Quando eu tenho uma raiz e eu preciso derivar, daí não tem o que fazer, né? Eu vou ter que passar isso pra potência. Tá, passando pra potência fica esse negócio no meio. Eu quero derivar isso. A é uma constante, então passa pra fora e deriva só o cosseno bx no meio. Como eu acabei de dizer, eu tenho a função cosseno bx dentro de uma função exponencial 1 meio, né? E dentro da função cosseno tem outra função, que é a bx. Então, eu tenho que derivar de fora para dentro. Então, eu vou derivar 1 meio, depois o cosseno, depois o bx. Então, 1 meio passa para frente multiplicando. Multiplica cosseno de bx na menos 1 meio, porque eu subtraí 1 do expoente. Daí, agora, vezes a derivada do cosseno de bx, menos o seno bx. E agora, vezes a derivada de bx, que é b. Eu só não sei se a é uma função ou é uma constante. Então, por exemplo, aqui, se ela for uma constante, passa para fora e deriva só isso. Ou se ela for uma função, então a gente tem que fazer a regrinha do produto. Ó. Daí eu fiz como fosse a regra do produto, mas eu não sei se tá certo, tá? Só para dar um bisu nesse negócio aqui, pra te tentar fazer na prova. Bom, essa eu não sei fazer. E aqui eu tenho a cotangente de x. Bom, como que eu faço para derivar? Lembra de 2 na x? Foi mal. A na x, como que a gente derivava? Tem a regrinha. Vai ser o próprio A na x vezes o ln do A. Então, eu tenho A na cotangente de x, vai ser A na cotangente de x, exatamente como a regra diz, vezes o ln da base, que é A. Porém, como no lugar do x eu tenho uma função, eu tenho a função cotangente no lugar do